E aí, pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Gente, a gente vai discutir um pouco, nós iremos discutir um pouco sobre como você escrever os parágrafos do seu TCC. O parágrafo em si não é difícil você escrever, porém vocês têm que tomar alguns cuidados na hora que você estiver escrevendo. Não falo só de colocar demais letra E, letra A, duplicar palavras. Não só isso não. Isso daí é o básico. Você tem que filtrar todos os parágrafos que você estiver escrevendo. Você vai precisar seguir essa regra, que é a regra básica para você não ficar colocando bastante coisa no parágrafo e terminar você não falando nada. Então, por exemplo, eu vou falar baseado no que eu escrevi do meu TCC e conseguir obter a nota e defender muito bem e passar. Até mesmo eu já fiz alguns outros materiais falando sobre isso. Se vocês quiserem assistir, eu peço a você que vocês direcione a playlist para lá. A playlist, se eu não me engano, na faculdade que tem esses assuntos. Que aí eu vou te explicando de uma maneira muito mais, um pouco mais demorada e mais simples, alguns critérios antes dessa parte da construção do texto. E se você gosta desse conteúdo, eu vou pedir que você deixe seu like ao você assistir. Comente também, dê a sua opinião, coloque suas dúvidas aqui. Caso você queira falar comigo, você pode falar comigo no. Tá na descrição o meu Instagram, você pode falar comigo e conversar e trocar algumas ideias em relação ao TCC. E compartilhe também, compartilhe porque eu estou trazendo esse material bem. É um material bem simples para você entender de forma simples. Não é material cheio de coisas e termos difíceis de você entender para que vocês possam ficar todo embolado e terminar não escrevendo nada, não conseguindo escrever nada. Então é interessante vocês estarem assistindo esse vídeo para vocês perceber como é simples e fácil de você escrever. Porém, tem que tomar cuidado com algumas coisas. E essas coisas que eu coloquei foram as três coisas básicas que vocês precisam entender antes de você escrever. Agora, assim, você está escrevendo o parágrafo, vocês precisam entender o seguinte: vocês ainda não têm ideia totalmente do que vocês estão escrevendo. Então vocês precisam ir dar uma olhada, dar uma filtrada, que eu digo assim, colha algumas informações que estão em artigos já antigos para vocês terem uma ideia. Tanto é, tem um material que eu já fiz, que é de referências que vocês vão ver nessa playlist na faculdade, que eu falo como é que vai fazer essa formatação de referência e de citação. Mas na hora que você está escrevendo, é interessante você fazer uma leitura de artigos desses que vai falar sobre o seu tema. É interessante você dar uma olhada, porque você aprende a não só falar, como também escrever. É interessante você sempre estar olhando. Por que eu digo isso? Porque você ainda não escreveu nenhum material, ou até mesmo você escreveu e está ainda aí como navegante de primeira viagem e ainda não sabe escrever, passou, mas passou de uma maneira que você percebeu que não era de fato uma boa escrita e você quer lapidar a sua escrita. Então, lembra que eu falei das três situações que são mais comuns? O A, colocar muita palavra duplicada e você colocar muito que você tem que filtrar e tirar essas coisas. É, sabe aquelas coisas duplicadas que você fica tentando falar alguma coisa e termina você falando a mesma coisa? É exatamente isso. Você está escrevendo, você precisa estar escrevendo como se você estivesse discussando algo a partir de um pensamento de alguém. Como você vai fazer isso? É interessante você fazer a leitura daquele parágrafo, daquele autor que você buscou para você compor no seu parágrafo. Lembre que você está escrevendo, você está explicando algo. Então, se você está explicando, é bom que na escrita também você esteja explicando, porque quando você for apresentar, você vai perceber que tem muita coisa que você
que você vai falar, que de fato é o que você já escreveu. E isso vai facilitar, que é uma outra coisa. Escreva coisas que vai fazer ou facilitar você na hora que estiver fazendo a sua defesa. Sabe por que eu digo isso? Porque na hora que você estiver escrevendo, se você estiver escrevendo ou não, se alguém estiver escrevendo por você, fazendo a edição por você, você vai ter que precisar ter uma leitura bastante similar ao que você escreveu, para que a pessoa, quando for fazer a avaliação, até mesmo porque eles vão receber o material antes e aí vocês já vão para a defesa sabendo que a pessoa leu previamente o seu trabalho, o seu artigo. Então é interessante, você está ali escrevendo, você está explicando o que o autor, a ideia do autor, e consequentemente você está explicando a ideia do autor e vai trazer também na sua fala, quando você estiver defendendo, a ideia do autor. Então você está escrevendo ali que você tem, você está falando sobre a questão do desmatamento, como o desmatamento ele gera impactos sociais, na saúde também, na questão econômica, e isso daí se dá por conta da falta de fiscalização, porque a fiscalização ela é um órgão, um instrumento para equilibrar esse trabalho que ele pode ser feito de forma legal ou de forma ilegal, sendo que a forma ilegal ela não se adequa aos padrões dos órgãos que trabalham em prol do equilíbrio desse trabalho ambiental. Então você está explicando. Então dessa mesma forma você vai escrever o seu parágrafo. Lembrando, não duplique palavras, porque a pessoa que está avaliando vai fazer o parecer para dar o aval para você levar esse material para a defesa. Ela não quer que você fique repetindo coisa. E parágrafo, ele corre um risco muito grande de você estar. É por isso que é interessante, uma outra dica que eu dou para vocês. Quando vocês estiverem fazendo os parágrafos, peguem autores diferentes e que eles tenham um diálogo muito parecido, para não só complementar a parte teórica do seu trabalho, mas também como forma de explicar de diversas formas, que eu digo assim, do ponto de vista diferente, você possa trazer a ideia do seu trabalho. E aí você pode também, uma coisa muito legal que eu acho interessante, é que alguns autores não vão concordar 100% com esse tipo de ideia. Não que isso seja errado ou certo, não, mas é uma forma de olhar diferente sobre aquele contexto que ele estudou, que ele está apresentando como forma de pesquisa. E você pode trazer esse diálogo também, para saber qual é a visão do outro, saber o outro lado da visão daquele assunto que você está querendo falar. Isso é muito interessante. Tem pessoas que, até mesmo com orientações que eu ouvi, buscou dos seus alunos que eles trouxessem no seu artigo algumas falas que fazem menção desse confrontamento entre uma ideia e outra, sobre um autor que está falando algo e outro autor que, apesar dele não ter algo 100% que concorde com o que aquele autor X está falando, mas ele traz uma outra visão. Então é interessante para enriquecer o seu trabalho. Desde quando esse assunto ele não fuja da ideia do seu trabalho. Isso vai ser muito importante, gente. Então, parágrafo não é uma coisa que você deve colocar muito cheia. Ela não deve. Para você ter ideia, o trabalho que você está escrevendo, você está ali formatando aqueles parágrafos ali, e às vezes o parágrafo é enorme, tem mais de 10 linhas e às vezes não está falando nada. E quando você escreve algo que tem aproximadamente até 7 linhas, e você consegue trazer a ideia do autor. E é uma coisa que eu trago para vocês, que é uma outra dica em relação a isso. Está construindo o parágrafo, faz coisa objetiva, não faz muito arrudeio no assunto não,
para não causar esse sentimento de que você não está conseguindo lidar ou filtrar a ideia dos autores para trazer para o seu artigo ou até mesmo para a sua defesa. Então foi essas dicas que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês consigam escrever muito bem. Se vocês querem fazer depois um trabalho de edição ou alguma coisa desse tipo, você pode falar comigo no Instagram, que eu vou atender vocês com toda a disposição e cuidado para estar também olhando o seu trabalho, caso você me dê essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Então, se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, compartilhe, comente, dê sua opinião sobre esse assunto que a gente discutiu hoje. E, no mais, um forte abraço a todos vocês.